Então, voltando, vou falar um pouquinho do meu trabalho lá, né, da criança e seu corpo. Esse é um trabalho que eu, há 3 anos, fui convidada para fazer lá no Criança Cardíaca. A diretora médica é minha amiga há algum tempo e ela me convidou para que pudesse realizar esse trabalho. Queria agradecer também, não sei se elas estão aí, mas a Simone e Rosa, que tiveram lá também fazendo parte aí do público. Foi muito bom vê-los por lá. E então, esse trabalho eu comecei há 3 anos e aí eu via lá, né, e vejo até hoje a necessidade dessas crianças amenizar um pouco esse sofrimento tão ruim de nascença, né, muitas vezes nessa cardiopatia congênita. Eu fiz um pequeno texto, nem ficou tão pequeno assim, que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês aqui. Hoje eu vou trazer a criança e seu corpo, justamente enfatizando como essa criança trabalha o corpo dela dentro dessa condição da questão da cardiopatia. Lógico, introduzindo um pouco, né, como é que Lacan vê esse corpo, e aí a gente vai trazendo aqui e conversando juntos. Então, é a criança e seu corpo. Se o som estiver muito baixo, vocês me avisem, por favor, que eu acabei de perder meu microfone aqui, não sei por quê. Não sei se o gato comeu. O grande acontecimento traumático no corpo de um bebê é o nascimento. É no real do corpo desse organismo que o bebê recém-nascido sofre procedimentos invasivos. O teste do Apgar, desobstrução das veias aéreas, teste do pezinho, entre outros. O bebê anteriormente estava em um lugar quentinho, porém bem apertado. Seu crescimento corporal se faz e inclui suas condições de sobrevivência ao sair da vida intrauterina, a maturação de órgãos internos e tudo que compreende o mínimo de sua aparição. Mas não basta isso para que essa aparição ocorra. No imaginário dos pais, esse bebê existe, seu nome é escolhido, suas características físicas aventadas e sua forma de ser idealizada. Quantas expectativas são criadas enquanto esse bebê se desenvolve na vida intrauterina? O nascimento é um acontecimento único e determinante. Após passar por essas invasões corporais, o bebê começa a ser alimentado, mas esse leite, nutrição no corpo, não é suficiente. O bebê precisa de mais cuidados sobre sua nutrição, e isso inclui carinho, amor e palavras. Essas palavras que se fazem escritas no corpo do bebê é a introdução do mesmo no campo da linguagem. Diferente dos outros animais, o ser humano possui o aparelho fonador, como introdutor da linguagem. Logo, podemos afirmar que o corpo nasce com a linguagem. Lacan caracteriza o corpo em seus 3 registros: real, simbólico e imaginário. Esses 3 registros integram e constituem o sujeito do inconsciente. No apelo que se faz grito do sujeito, grito esse que se aguarda no nascimento, como significado, e em um deslizamento ao apelo ao outro, que se impõe para o que o significante surge. Pensar esse corpo como nó, mas não no enquadramento da metáfora paterna, e sim como esse nó superfície. Freud coloca isso para a gente. Antes de tudo, somos um corpo. E essa questão do grito foi interessante porque ontem no cartel com a Natália, acho que ela está aí, a gente falou um pouco sobre isso, né, Natália? Que a primeira coisa que a criança faz é dar um grito, e a gente espera isso, né, no nascimento. Podemos desenvolver isso melhor daqui a pouco. Temos até aqui, de forma resumida, a constituição do sujeito do inconsciente, lógico, né, pós-nascimento. Lembrando que estamos falando da vida inicial de um ínfant, que, diante do seu berço, é banhado de palavras, simbólico, das expectativas desses pais, imaginário, e do registro do real, onde abrigamos as necessidades básicas e os afetos enigmáticos, levando enfaticamente em consideração a metáfora paterna, a pulsão e o estado do espelho de Lacan para advir do sujeito. Eu coloquei isso aqui resumidamente para a gente introduzir aí
o que a gente quer realmente falar. E aí eu lembrei de uma citação do Balbo, que ele fala assim: não é para olhar, simbolizar ou reconhecer, é para ser lido. O corpo é para ser lido e entendido. Podemos, apesar disso, levar em conta esse sujeito ainda considerado em sua concepção como desejado. Como fica, então, o bebê diagnosticado, portador de uma cardiopatia, que cai da idealização dos pais? Como ele poderá se constituir a partir daí? Sabemos o quanto a perspectiva dos pais se apresenta para esse bebê, sua carga de expectativa e como se consiste na fantasia dos pais. Nasce, então, no meio de tantas surpresas, um bebê portador de uma cardiopatia. Podemos levar em consideração que muitos bebês cardiopatas já foram diagnosticados na vida intrauterina. Uma curiosidade sobre isso: as malformações cardíacas são consideradas uma das formas mais frequentes de anomalia congênita ao nascimento. A incidência é de 1 em cada 100 recém-nascidos vivos. As manifestações clínicas variam de acordo com a patologia e sua gravidade. A detecção de malformações cardíacas no período pré-natal tem contribuído para o aumento da incidência tanto nos estudos nacionais quanto internacionais. No Brasil, estudos mostram o número de 25,7 mil novos casos por ano. Os avanços nas técnicas cirúrgicas e o diagnóstico precoce têm possibilitado a maior sobrevida e melhorando a qualidade de vida desses pacientes, afirma a doutora Isabela Rangel, médica administradora do projeto. Uma menina nasce com uma cardiopatia. Vou contar um caso, tá, pessoal? Com uma cardiopatia congênita adquirida, ou seja, uma anomalia na estrutura e ou na função cardiocirculatória do coração que ocorre durante a vida fetal. Segue o transcorrer do caso. Após detectar sua cardiopatia quando bebê, pois de acordo com o relato da mãe, aparentava cansaço e certa dificuldade em respirar. As mães costumam relatar: minha filha parecia cansadinha. Isso é uma coisa super comum que eu escuto toda hora. Geralmente a mãe traz isso como uma primeira identificação dessa dificuldade da criança, em respirar, como algo que chama atenção. Mesmo num bebê, Mesmo num mesmo na bebê. Num bebezinha? bebê, num Ah, bebê, principalmente no bebê, porque tem algumas cardiopatias que são cianóticas, né? Então a criança aparece já, além da respiração, com a aparência meia roxinha. Não é só Mas isso, a não. respiração Elas têm uma respiração abdominal, ao invés de ser a respiração torácica, a respiração é abdominal. Então, você facilmente detecta, né, aquela mas aparência respiratória. eu acho interessante a gente pensar aí nessa mãe que capta isso, né? Essa diferença na criança, né? Porque é uma mãe que está ali antenada. Muitas mães passam desapercebidas, né? Dependendo da gravidade, essa respiração pode ser mais grave ou não, essa falta, né? Essa dificuldade em respirar. Com o diagnóstico, essa paciente começa a ser acompanhada pelo pró-criança cardíaco. Algumas cardiopatias congênitas são acompanhadas, orientadas e medicadas, porém a intervenção cirúrgica só acontece quando maiores, onde a possibilidade de êxito é muito maior devido à maturação fisiológica desse coração e desse corpo, de modo geral, né? Ou seja, a criança sofre privações durante esse período até a cirurgia, muitas vezes em grande escala, em suas atividades gerais. Então, as crianças, por exemplo, essa criança nasce com essa cardiopatia congênita. Ela vai ficar de zero a, vamos dizer que ela detectou com 3 meses, eu não sei precisar aqui, mas ela vai ficar dos 6 meses, mais ou menos, até a idade que for importante, né? Adequado ela sofrer a cirurgia, tendo privações, como correr, brincar, cuidados especiais. Então, a gente pode pensar um pouco até a nível pulsional aí, como é que fica essa história, né? Nesse caso dessa menina, a cirurgia só aconteceu aos 10 anos. Ao chegar à primeira consulta,
a cirurgia já se encontrava marcada. Então, eu já sou encaminhada, a médica já encaminha para mim, já dizendo: olha, ela já está sabendo que ela vai ser operada dia tal, e ela está muito ansiosa, está muito nervosa, a mãe também, então a gente precisa ir trabalhar algumas questões com ela, lógico, né? A questão dessa pré-cirurgia aí, como é que fica a nível psíquico. No primeiro dia, chega ao atendimento com um olhar assustado e sobressaltado. Toda a família está sensibilizada com a cirurgia. Sua mãe está ansiosa e é necessário que eu escute os anseios dessa mãe junto à filha. Assim faço. Essa primeira consulta eu incluo essa mãe, até para a gente poder trabalhar um pouco essas questões que é inerente às duas, né? Essa expectativa da cirurgia. Essa mãe é atenta e cuidadosa, porém o pai não se faz presente, separado da mãe e com visitas esporádicas, no qual marca com a filha e muitas vezes não aparece. Solicito a presença do mesmo, mas em vão, ele nunca foi a um atendimento, desde que acompanho esse caso. No pré-cirúrgico, relato ansiedade, medo e pergunto: como é que você se sente? Me sinto como peso para as pessoas que abandonam seus compromissos para me acompanhar, relata. No dia em que chega pela primeira vez no consultório, sugiro que faça um desenho sobre como se sente sobre a cirurgia. Diz que prefere falar sobre ao invés de desenhar. Ela tinha até um certo tremor, assim, ela estava numa expectativa muito grande. Eu deixo bem à vontade, né? Tenho pouco tempo para trabalhar com ela. A relação transferencial já está em curso. Isso é uma coisa interessante também, curiosa de acontecer, porque a criança, ela quando se sente acolhida, ainda mais numa hora de aflição, né, de agonia ali em relação ao que ela está passando, ela rapidamente estabelece uma relação com você, né? Isso é muito bonito dentro lá, eu percebo isso com a maioria dos pacientes. Lógico que alguns mais escabriados, né? Porque já sofreram tanta coisa ali nos procedimentos relacionados ao médico, né? Aquele, para fazer o eco, toda Holter, eu fico assim impressionado com essa questão do Holter, como é que as crianças aguentam ficar 24 horas, e elas aguentam, me suportam. Com aquela coisa colada no corpo, cheio de conectores, né? Que agora não me veio o nome à cabeça. Durante a fala, vou anotando junto a ela algumas palavras que acho interessante, e isso com sua aprovação. E junto criamos um poema. Eu vou ler o poema aqui. O nome do poema ficou Hoje Levarei 2 malas para o hospital. E aí, o que que eu fiz aqui? Eu peguei algumas palavras-chave e, junto a ela, fui criando esse poema. Foi um poema realmente construído a dois. E esse poema, claro que teve a minha intercessão aí, né? Eu pude trazer algumas ideias, algumas sugestões, mas é basicamente ela, porque é ela que me dá o produto para que eu faça disso algo que, de alguma forma, conforte ela naquele lugar ali. Então, hoje levarei 2 malas, ficou o nome do poema, para o hospital. A mala das minhas necessidades e ao lado, em meus pensamentos, a minha malinha de palavras. Nela vai conter minha coragem, minha força, minha bravura. Levarei minha alegria também, que é para caprichar. Meu cuidado com o amor, que se fará em cores: o lilás das lavandas, o azul do céu, o rosa das flores, o branco das nuvens, o cinza que no brilho prateia e o amarelo que na luz doureia. Isso foi um significante que ela traz, prateia e doureia. E aí eu quis incluir aqui. Tudo se transformará em cores. Posso colocar a mão na paçoca, meu tigre de pelúcia. Ele é tão macio que me acalma. É ele que trago para amortecer o meu peito diante da minha cicatriz que virá. Vendo paçoca em minha recuperação, brinda ao som dos copos que no final fazem um ruído de arranhadura de felicidade. Sinto o cheiro doce de perfume de pêssego da minha avó.
junto às pedras da sorte que carrego, pérola, esmeralda e rubi. Saboreio meu prato preferido, macarrão com carne moída, comendo no fundo da minha vontade. Aprecio o mar de grande imensidão que ainda tenho para contemplar. E aí esse foi o poema que norteou aí a pré-cirurgia, o pré-cirúrgico dessa lindinha. Após a feitura e leitura do poema, sugiro que leve a paçoca, ou paçoca, né, porque é um tigre, para o hospital. Lembrando aqui, né, com vocês, que esse brinquedo tem a função de um objeto transicional, da qual Winnicott se refere e enfatiza sua importância como relação objetal afetiva. Esse objeto que substituiu, em certo tempo, nessa transição, né, o afeto da mãe. Ela fica super feliz com a ideia. Isso eu costumo fazer. Eu sempre peço às crianças que, principalmente no pré-cirúrgico, tragam um bichinho de estimação deles, né? De estimação que eu digo de pelúcia, que até um bonequinho, alguma coisa, né? Para que eles possam trabalhar um pouco ali essa possibilidade de um certo aconchego através daquilo que ele já tem uma relação afetiva, aquele objeto ali que ele já tem uma relação afetiva. Nesse período que antecede a cirurgia, demonstra muita angústia e insegurança. Vamos trabalhando através de desenhos. Espera aí, gente, me perdi. Vamos trabalhando através de desenhos e brincadeiras suas expectativas sobre a cirurgia. Faço só mais 2 atendimentos com ela. E agora junto a um outro paciente que sofrerá a mesma cirurgia, porém um caso mais grave, acompanhado de uma síndrome. E foi ótimo essa experiência, trabalhar com outra pessoa ali, né? Era um menino, no caso. Foi muito enriquecedor, eles conseguiram dividir bastante ali a condição em comum dos dois, né? Os dois estavam com a cirurgia marcada. Após a cirurgia, apresenta uma pequena complicação que a obriga a retornar ao hospital. Nesse período eu não pude atendê-la, mas mantenho contato e orientação com a mãe. Ao retornar ao atendimento comigo, após 2 meses, faz um pequeno desenho que demonstra sua dificuldade em simbolizar a dor e o sofrimento da sensação de iminência de morte. Mas o desenho foi feito, está lá. É um pequeno coração com um band-aid. Achei interessante porque ela coloca como se fosse uma forma de cicatrizar, né? Passando em 6 meses da cirurgia, apresenta sintomas de dor na cicatriz, ardência e pânico em situações inusitadas. Toda vez que ela tinha alguma situação que ela ficava ali à prova, que de alguma forma exigia a ela algum tipo de atitude, ela se falava para a mãe que ela estava com dor na cicatriz. Só que tudo relacionado aos exames dela estava tudo tranquilo, ela não tinha mais nada, a correção foi feita, foi um sucesso, sem problema nenhum. Seu estado de saúde quanto à cirurgia está estável, mas requer observação e atenção. Lógico, algumas privações que ela sofre até hoje, mas no nível da observação. Ela até consegue, fazer bastante coisas atualmente, né? Ela não tem tantas privações como outros lá, depois mesmo da cirurgia. Porque a gente pode pensar nessa recidiva também, que muitas vezes acontece, né? Nosso atendimento é quinzenal, alternando online e presencial. Uma das dificuldades maiores da instituição é a possibilidade do atendimento de uma forma mais rotineira. Nós estamos sempre, eu, por exemplo, estou sempre tentando encaixar. Então, quando eu vejo que dependendo do caso, esse caso merece uma atenção maior, como foi o caso dessa criança, eu sempre eu opto por fazer, atendimento quinzenal e sempre um online, né, porque eu consigo alguma coisa. O ideal é presencial, né, porque você vai estar ali trabalhando de forma, muito mais no corpo a corpo ali com aquela criança, né, sofrida e dolorida, porque, gente, abrir o peito não é fácil, deve doer pra caramba, né. Em uma crise de angústia no atendimento online, pergunto como está se sentindo e ela me responde que se sente com a seguinte palavra. Ela fala remorso. E aí eu, falei, peraí, o que que ela está falando sobre isso, né? Ela sente ardência na cicatriz
E a cicatriz, isso foi uma conclusão minha que eu coloquei no texto, mas lógico, eu trabalhei isso com ela ali, né? Sobre essa palavra, sobre esse significante. A cicatriz é a marca que representa o sofrimento, mas o real no corte foi no órgão lá, no coração. O que dói é a cicatriz, né? Algo visível que simboliza essa dor, é o que ela pode ter ali em contato. Então, ela diz que a dor é na cicatriz, mas na realidade a gente sabe que a dor ali é a psíquica, né? Como ela está angustiada ali com aquela, o que que aquela cicatriz representa para ela, né? Esse significante remorso, o que quer dizer? E eu procurei, né, aqui para poder fazer o texto, a definição do dicionário, né? Inquietação, abatimento da consciência, o que percebe ter cometido uma falta, um erro. Seu inconsciente acredita que ter a cardiopatia é sua culpa. E aí eu imediatamente lembrei quando ela lá inicialmente fala para mim que ela se sente ocupando as pessoas, né? Então, como ela acha que isso pode ser um erro dela, ter ficado doente, ter ocupado as pessoas para cuidar dela, enfim. E a gente pode pensar aí juntos sobre isso, porque é muito importante, né? Tem várias leituras sobre essas questões das crianças lá. Essa paciente está comigo até hoje. Sabemos que a cirurgia aos 10 anos foi um outro marco traumático em sua vida psíquica, não só desse real do corpo, do organismo, através da sua cicatriz, como também ela mesma pôde se expressar como um renascer, uma outra chance de vida. E ela fala isso depois no decorrer dos atendimentos. A cicatriz como uma nova experiência de divisão simbólica e de enodamento dos registros. Isso é uma coisa que eu venho trabalhando um pouco sobre essa questão dos registros em relação ao corpo, né? Desse corpo aí que tem essa possibilidade nesse anodamento. Quando essa paciente chega encaminhada pela cardiologista, se apresenta muito identificada com as questões da mãe e com um desejo muito grande de um convívio maior com seu pai. Desde junho de 2023, acompanho o seu caso. Então, estamos aí com 2 anos de trabalho, né? Hoje ela está com 13 anos. Suas dores no peito diminuíram. Até trouxemos o significante angústias em algumas sessões, que ela falava dessa ansiedade, e aí eu trabalhava com ela essa questão da ansiedade e fui introjetando aí também essa questão da angústia. Seus passeios com o pai quase não existem mais. Ele arrumou uma namorada, acho que ele se afastou mais ainda por isso, comenta ela. Sua mãe se apresenta um pouco mais separada dela, não me solicita tanto quanto antes. E atualmente a paciente se envolveu em uma situação conflituosa por conta de comentários sobre namoricos de amigos. Sinalizo à mãe sobre esses diferentes comportamentos. Seu corpo está em franca mudança, típico de uma menina nessa transição. Sua condição infantil já está se despedindo e com normalidade vacila entre menina e mocinha. É bonito acompanhar suas mudanças. Hoje ela está muito mais desenvolvida, está grande, tem umas pernas compridas, ela é bem bonita. Só que cicatriz é linha tênue que já expressa sem tanto receio, perto de um seio que aponta, né, a questão da sexualidade. Continua com inibições e um certo sobressalto sobre algumas questões, mas traz isso com uma certa leveza. Continuemos o trabalho, porque esse corpo infantil não perdemos na vida adulta, não é mesmo? Então, gente, isso é basicamente o que eu preparei. E aí, eu queria só fazer mais um adendo, porque eu venho grilado, assim, procurando entender o melhor o que está acontecendo com essa questão do bebê reborn, né? E quando eu escutei essa ideia da respiração, eu fiquei pensando que sempre há um anseio da mãe sobre essa criança, né? E quando a gente fala de um boneco, não é uma criança. Mas eu acho que há uma expectativa da mãe antes em adotar e em ter um filho. E no caso que a gente está vivendo é essa cultura agora do boneco. E aí eu escrevi mais um pedacinho. Eu gostaria que a gente pudesse falar primeiro sobre essa questão do que eu trouxe aqui em relação a essa criança, essa questão dos registros e tudo, e depois trazer
essa outra discussão, bom, se der tempo, né? Mas eu vou colocar aqui o que que eu pensei sobre isso. Por que que eu fiz esse gatilho aí, esse link, né, entre essas duas coisas. Quando a mãe observa na filha a sua respiração, me vem imediatamente essa relação tão única e determinante na constituição do sujeito, que é a relação da dia de mãe e filho. Ao investimento libidinal que a mãe se disponibiliza, ela tem isso antes, né? Ela deseja aquela criança, para que esse bebê investido advenha. Que tipo de relação a mulher se propõe ao adotar um bebê reborn? Parece incomparável, claro, porque é um boneco e o outro é um humano. Mas o que vem observando é que muitas mulheres nomeiam-se como mãe e tratam esses bonecos como se fossem filhos de carne e osso, na tentativa de erotizar um corpo de borracha, fazendo passos, levando a parquinho a hospitais. O que seria isso? Não vou me ater à normalidade ou não dessa atitude. Brincar de boneca pode ser um exercício lúdico, pode auxiliar no bem-estar, na redução do estresse e em outros problemas cotidianos. Crianças e pessoas idosas que regridem sua condição neurológica também fazem bom uso dessa brincadeira. Mas apontar essa boneca com a afirmação, essa boneca é mais do que uma boneca para mim, bom, aí já acende o sinal de alerta. Esse sinal de alerta é um olhar à estrutura dessa mãe, penso eu. Estamos diante de um delírio coletivo ou devemos tratar o caso no um a um, como de praxe na psicanálise? A pergunta é isso. Isso é uma brincadeira ou uma substituição por equivalência? Que seria uma negação da quantidade, da condição de ter um filho, né? Uma certa falência afetiva, e viver uma relação com um boneco. Achar seu filho um boneco, tudo bem, mas achar que um boneco é seu filho, penso que podemos estar diante de algo muito mais sério. Fiquei pensando sobre o autismo, que investimento se faz em uma criança, que a gente está aí trabalhando isso, né? Que nasce. E esse investimento no boneco? Passamos a investir em bonecos e desistir de crianças? Fica aí essa questão. É isso, gente, que eu trouxe para vocês hoje. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma. Posso fazer uma perguntinha rápida? Claro, querido. Como foi o crescimento físico dessa menina Foi até os 10 ótimo. anos? Normal? Não, ela tinha privações, né, Cecília? Ela não Não, podia não, mas comer. ela cresceu, Ela cresceu. Agora, depois cresceu? da cirurgia, ela fez aquele estirão puberal, né, que Ah, acontece. tá. Depois da cirurgia, porque até é normal, né? Ela fez a cirurgia Aham, com 10 e hoje ela está com 13, perfeito. entre 12 e 13, mais ou menos isso, né? Não, uma curiosidade. Muito, muito Não. bom, muito legal. Agora normal, mas com essas privações de não poder correr, não poder brincar da maneira que ela gostava, várias outras coisas, né? Sim. Fazer algum movimento, não pode chorar muito, não pode se empolgar muito, né? É, é uma É um misto aí de privações que a criança sofre. É muito complicado isso. Eu não sei, eu percebo que isso nos meninos ainda é pior, porque os meninos acabam com essa questão do futebol e tudo, né? Isso é muito cruel para eles, né? Porque eu acho que essa explosão dessa fase de 8, 9 anos. E a gente vê que tem crianças que ficam, muitas vezes, num período maior até para poder fazer a cirurgia. Porque pode ser que com a medicação melhore, no caso a caso mesmo. Pode ser que a intervenção não seja um sucesso, então o médico também ali, né, fica questionando. Não, vamos esperar mais um pouquinho. Acontece de tudo. Muito bom, Cláudia. Agora, eu achei interessante você falar da distância do pai. Eu conheço dois casos de criança que nasceram com uma doença congênita e se separaram. O pai não resistiu, Sim. E não acontece resistiu. mesmo. É, Acontece, Isso acontece acontece mesmo. mesmo, né? né? Os pais Quer não, dizer, não eles suportam. Acontece. negam, É, negam e É, responsabilizam a mulher, né, é. por ter é. produzido e feito nascer uma criança doente. Isso aí é que Isso, é. Emília, que você está falando é super assim, interessante, porque existem pais que negam
e vão embora, e outros que culpam a mãe. Sim, sim. Eu tive um caso e ficam atormentando. Eu já escutei de um pai assim: se ele morrer, a culpa é sua, a mãe, Ah, né? é. Quer dizer, eu tive que fazer todo um trabalho ali de suporte com esse pai, trazendo para ele a realidade dessa criança, porque ele falava assim claramente: ele não sente nada. Eu vejo, ele é normal, ele faz isso, ele faz aquilo, ele não sente nada. Por que que ele vai ter que abrir o coração? É. Esse menino tá ótimo. Cláudia, foi muito bacana o que você trouxe. Eu também queria colocar algumas questões. A primeira delas é, esses pais, os médicos chamam para conversar, os pais. As mães eu sei que sim, porque elas estão lá acompanhando a criança. Mas os médicos, eles convocam, junto com você, de repente, esses pais para conversar, para explicar o que é que está acontecendo, o que, que vai ser feito, porque essa posição, né, de negar é porque muitas vezes a mãe tem uma relação mais visceral com a criança, os Hum. pais que estão mais, digamos assim, mais distantes, né, de certo modo, eu acho que para eles talvez se apresente de uma forma mais brutal a questão da morte, a possibilidade da perda desse filho ou dessa filha, não sei. Então, eu queria saber se vocês fazem um trabalho com a família, especificamente, sobretudo com os pais. Não, a gente tenta fazer, os pais, principalmente assim, a mãe geralmente é que leva a criança, né? Até Sim, por questão os pais estão trabalhando, alguma coisa. mas E vocês não têm costume de convocar. não, tem até o costume de convocar, principalmente na notícia da cirurgia. Mas poucos Entendi. vão, Tereza, poucos vão, né? Você vê, essa criança que eu atendo, eu já convoquei o pai algumas vezes. E quando E vai para depois que mim, opera? E depois que hã? opera? Também não vão. É, a maioria não, alguns vão, né? E eu super valorizo quando vão, assim, né? Pela essa importância. Então, ainda em função disso, você acha que a melhora, né, ou melhor, a recuperação das crianças, quando tem, porque eu quero supor que sim, mas eu quero que você me diga, quando a família, sobretudo os pais, tem uma presença mais efetiva junto à criança durante a recuperação, vocês percebem que a criança se recupera mais rápido? Ah, com certeza, com certeza. Tem um acolhimento ali muito, muito enfático, assim, onde a criança se sente realmente é, naquela recuperação apoiada por aquilo, né? Então, eu acho que isso é algo que se mostra muito, assim. Mas eu vejo muito a presença das mães, não vejo muito a presença dos pais. Vejo pouco, assim. Semana passada mesmo eu fiquei super feliz que um pai lá, essa mãe é psicótica, essa criança tem uma cardiopatia, mas é uma cardiopatia leve, só que ela está sempre sentindo dor, então ficou lá no Procriança para dar continuidade a esse tratamento, né? Essa observação até, né? Porque ela não tem nada realmente efetivo. Tem, mas não nesse grau assim do que o sintoma dela apresenta, porque ela tem um sintoma muito maior do que realmente a gravidade da cardiopatia. E aí eu chamei o pai veio. Nossa, para mim aquilo é uma vitória, né? Eu sentei, falei com ele, falei, poxa, que bom que você está aqui. E aí tentei mostrar para ele a importância dele, né? Independente da relação dele com a mãe, né? E aí surge várias questões ali também, né? Porque essa mãe utiliza essa criança para poder ficar com raiva desse pai, quer dizer, então a gente faz uma espécie de começa a desnodular, né? Todas essas questões da fantasia que corre ali entre essa relação parental e essa criança, né? Quem é essa criança? Qual é a posição dela ali?
na relação familiar. Isso é muito, muito forte, assim, muito evidente, fica muito claro. Agora, Natália? Cláudia, a importância e a existência desse trabalho da doutora Rosa, que também é louvável, que muita Nossa, gente desconhece, né? Como esse serviço começou a ser feito, vai fazer né? 30 anos E agora, ela né? é uma coisa É louvável fantástica. mesmo. E ela atende, tá? Ela atende. A gente tem Aham. uma clínica chamada CCI, que é na mesma rua, que é do ambulatório só de crianças que foram feita a triagem para cirurgia. E ela atende. Ela está lá em atendimento, faz estudo de caso. A gente tem um cirurgião que só faz a cirurgia, que é o Andrei, e ela que faz essa espécie de diagnóstico, né? A gente tem uma equipe grande, são 4 médicos, 4 ou 5 médicos, que ajudam ela, mas ela está lá, é de Impressionante. rebolado. É Tem a admirável, ela é Natália uma e o pessoa. Márcio que querem falar. Sim. Ô, Claudinha, vocês acompanham essas famílias durante muito tempo? Porque eu fiquei pensando assim, acompanho ou não? Ou só durante o processo ali da cirurgia e tal? Não, depois da cirurgia eu ainda acompanho, né? Aham, Mas é assim, eu estou lá há 3 anos. Assim, eu tenho crianças que, como essa, eu estou desde que eu entrei, praticamente. entendi. Porque eu Elas fiquei têm. pensando assim, você trouxe o significante antenada, da mãe antenada, Uhum, né? Ou sim, seja, aquela que tem uma certa capacidade de perceber o que está se passando. E aí fiquei pensando na coisa da mãe que transmite também, né? E sim. essa coisa da respiração é interessante porque quem tem bebê em casa, né? Assim que você chega do hospital, as mães ficam indo lá no berço ver se o bebê está respirando, né? Bota até espelho. Bota assim o dedo, é bem clássico isso, assim, tem Isso. um certo desespero, né, de acontecer alguma coisa, do bebê ter uma morte súbita, isso é uma coisa comum. Sim, E sim, aí eu fiquei verdade. pensando assim, gente, essas mulheres que passam por isso, né, que percebem que tem alguma coisa em relação à respiração que tá errada, deve ser de uma angústia muito grande, né? E aí eu fiquei pensando, por que que eu perguntei disso do acompanhar durante um tempo? Porque quais as consequências disso na subjetividade da criança? Pode uma mãe, sei lá, querer Isso. compensar, né, Uhum. aquela Ela situação de tá algum antenada nesse jeito? sentido de sobressaltado o tempo todo, né? Se tem uma dor de barriga, será que é o coração? Tem isso. Aham, Que deve ter aham. acontecido aí? Se essa dor de barriga, será que ela passou mal? Se ela correu mais um pouquinho, É o risco de vida, né, que está a todo É, momento. a todo parece momento que ali, se quando isso fazendo acontece com presente. uma criança, as mães têm essa coisa do querer compensar, né? Ficam ali em alerta demais, Demais, até é. Muito demais. provavelmente uma criança que faz uma cirurgia importante, né? Assim, ela, ela tem que retornar ao hospital com uma certa frequência. Ela até a passagem, porque isso é crucial, né? Até a passagem da adolescência, porque a criança cresce e os órgãos internos se modificam, inclusive o coração. Ele, Sim, ele muda o tamanho. Então, muito provavelmente, talvez você não tenha tido tempo aí, porque você está lá há 3 anos, mas deve ter, né, um follow-up até depois da adolescência, até sim, já, sim. digamos, na adolescência avançada. Tem uma menina agora, uma moça de 30 anos, que ainda é acompanhada lá. Agora ela teve. Aham, Isso são casos raros, né? Que sim. Sabe por às quê? vezes se Eu sei perdem, um né, no pouquinho mundo aí, disso. mas e até podem vir a óbito, né? Mas E tem uma coisa não vai. interessante, Claudinha. Eu já atendi um caso de uma moça que ela ainda frequentava. Como é que é o nome daquele lugar do câncer, gente, que cuida? Inca. Ela Hospital de Oncologia. Isso, mas tem um famoso, agora esqueci. Ela ia ainda, sei É. lá, com 20 e pouco, 30 anos, e ela tinha Ah, tido uma leucemia com 2, 3 anos de idade. E aí
era tão interessante esse caso porque ela não lembrava do que tinha acontecido com ela naquela época, só o que foi contado a ela. E era interessante porque, assim, ela não tinha mais por que ela estar indo lá, no INCA, lembrei. É Ela Inca, não eu tinha falei mais Inca. razões para estar indo no INCA, então ela carregava aquilo por uma falta de lembrança, entende? Entendi. Mas Ela ela o ia, tempo todo, e, ela o tempo todo e aquilo já tinha lembrava do que tinha. passado, mas ela estava com aquilo ainda, sabe? Carregava aquilo, né? Muito interessante. Agora, eu queria só levantar mais uma questão, que é a dos bebês reborns, né? Eu concordo que cada caso é um caso, mas eu tenho uma super amiga que atende um caso de uma mãe de bebê reborn, né? E muito interessante, porque esse caso veio do TikTok, essa minha amiga faz uns vídeos para o TikTok, e por isso ela atende uns casos muito diferentes. Chegam nela casos diferentes no TikTok. E muito interessante porque, assim, me parece que é um caso de neurose, pelo que ela fala, mas aonde a mulher, aquela mãe, ela foi uma boneca. Olha, Então tem a coisa do cuidar de uma boneca e ter sido uma boneca, sabe? Claro que uhum, cada caso é um caso, né? Pode sim, ter em casos de psicose, a gente vê assim como é clássica a imagem também da mulher louca com bebê, né? Isso é sim, antigo, sim, não é é. uma Aquele novidade. boneco quebrado, sem olho, né? Exatamente. Ou então agora os bebês reborn são caríssimos, né? Eu vi um Sim, meme falando do bebê repobre, né? Como é que ficam os pobres agora não podem ter, não podem brincar, né? Então tem muitas nuances, mas assim, interessante pensar que pode ser casos de psicose, mas isso pode estar na neurose, né? A pessoa pode exatamente. estar alienada, algum significante alienado ali, né? Do Enfim, próprio é cérebro. isso. Obrigada, Claudinha, foi ótimo. Obrigada a você, Natália. Márcio, pode falar, por favor. Ah, boa noite a todos. Eu sou novo aqui, então me desculpe aí o desconhecimento. Mas a minha dúvida, Cláudia, é o tratamento com as crianças, com os pais, com base na psicanálise, seu tratamento, ou é psicologia, que eu não É. sei direito. Isso é uma boa pergunta, Márcio. A minha formação é psicanálise, né? Então, não tem como a gente não pensar isso na escuta. Mas é claro que ali eu preciso atuar em certos direcionamentos, né? Tem que ter uma certa orientação. Muitas vezes a psicanálise fica ali de pano de fundo, né? Eu consigo fazer todo o trabalho de escuta da psicanálise, mas lógico que a interpretação, a intervenção, às vezes é mais arrojada, né? Tem uma coisa, mas eu sustento a minha escuta como psicanalista, né? E isso é muito importante, assim. Eu acho que essa é um marco ali dentro, né? A gente sabe como a instituição, toda aquela parte do narcisismo ali dos profissionais, tudo das pequenas diferenças, isso tudo a gente vive, mas eu tento sustentar aquilo. Agora, ali com o paciente, eu, muitas vezes eu norteio, assim, eu direciono, eu oriento, porque é questão de poder realmente da dificuldade da pessoa ali poder ter uma coisa mais objetiva. Isso é bem bacana, isso, a gente pensar isso dentro de uma instituição. Como é que a psicanálise atua dentro de uma instituição? A escuta está ali, está preservada. A gente começa a pensar ali em toda aquela, no enredo familiar, configuração familiar, no sujeito do desejo, no sujeito inconsciente, nos significantes que aparecem, mas eu dou uma rearrumada nisso, né? É totalmente diferente de um set analítico dentro de um consultório, totalmente. Eu experimento uma coisa totalmente diferente. Mas ótima pergunta, Márcio, porque eu acho que isso é uma questão para a psicanálise em extensão. Não sei se meus colegas concordam comigo. Sim, sim.
Cláudia, eu queria fazer uma pergunta a respeito do caso, assim, o que você percebeu em matéria de elaboração psíquica nessa menina que você pôde ver a continuidade do caso, né? Se ela demonstrou alívio, se ela continuou ocupando o lugar, é, aquele lugar de doente na família. O que que você nota em matéria de elaboração com esse andamento, porque afinal foi uma menina que está com você desde que você está lá, né? Sim, sim. E eu peguei justamente essa fase, onde ela sofre a cirurgia e entra na adolescência, né? Que é um período que a gente sabe que tem várias interferências aí, né, a nível psíquico. E ela, hoje, eu vejo que ela tem uma possibilidade muito maior de elaborar, inclusive nessa questão da sexualidade, né? Quando eu coloco aqui, né, daquilo que ela vê a cicatriz ali, né? Não mais como E esse algo. poema que você trouxe tem esse significante. Amortecer, tem a palavra morte e tecer, né? Exatamente. Então, eu entendo que esse amortecer, não só no sentido de diminuir o impacto, né? Mas de poder justamente afastar a, a possibilidade da morte com o tecer, né? Tecer um discurso, digamos assim. Uhum. E Porque, é o de que fato, Sandra as está falando. palavras salvam, Sim, essa né? possibilidade da elaboração. E isso, É, Teresa, também é bem enfático, porque a gente trabalha a questão da sublimação, né, na tentativa aí, dessa dor, né, desse destino pulsional aceitável. Então, não é só o desenho que a criança trabalha, não é só a fala. Ela também faz alguns trabalhos ali. Eu promovi a segundo ano que eu faço o show dos talentos. Então, isso a isso. gente também faz uma triagem para ver a criança identificar, detectar nela essa possibilidade dela amortecer essa dor, né, através da sublimação. E a gente vê de tudo, bailarina, é, é, esses dias tem um menino que tem. Agora ele está com 12 anos. Ele foi detectado com o mesmo tipo de cardiopatia dessa menina. Ele toca violino com o pai. E eu não sabia. E aí, conversando com ele, ele falou assim: Ah, eu toco violino. Aí eu convidei ele para vir tocar violino com o pai, né? E ele está na mesma condição, só que ele não pôde operar ainda. Então, ele é muito angustiado, muito angustiado. Porque ele não pode operar, não pode correr, não pode brincar. Ele fica assim: será que hoje eu vou ter uma boa notícia? Aí vai no médico, aí a médica fala: poxa, ainda não dá, vamos ver, vamos esperar mais um pouco, tomar essa medicação. Aí ele tem aquelas crises, faz um taquicardia numa situação de alegria que ele está vivendo, não pode. Ah, gente, eu vou te falar, é muita privação nesse corpo, né? E isso vai fazendo com que ele possa usar outro destino sobre isso, né? Tocar violino, desenhar. Eu agora estou querendo fazer uma exposição de arte, só de desenho. Tem um, tem um paciente que é da Rocinha, não sei se você conhece, Emília. Ele faz um trabalho só de artes, eles fazem só paisagens do Rio de Janeiro. É lindo o trabalho, Não, vou para vocês aqui. não. É DVD1. Cláudia, Mais linda. Tá vendo? Isso foi Aham. um trabalho que ele fez ao Corcovado ali no meio. E ele faz vários, Bonito, né? Além de. bonito. Hoje ele está na Itália. Agora, Cláudia, acontece de precisar operar e não conseguir operar por razões de recurso do hospital, alguma coisa assim? Não. Tudo que Não. precisa operar se dá um jeito. Não tem Consegue, jeito. consegue. Consegue, Tá. consegue. E Cláudia, tem prioridade, né?
Às vezes tem um que não tem tanta necessidade, não é tão urgente quanto aquele que chegou ontem, aí esse vai passar à frente desse outro, Tá, tá. Depende de cada caso, mas do risco de vida que ele está tendo ali. tá. Existe uma triagem Cláudia, genética para isso. ninguém Oi, me deixa. pode falar. Cláudia, eu queria te perguntar uma coisa. Eu acho que você já está falando disso. Se você poderia falar um pouquinho, assim, mais, ou então eu não entendi. Assim, eu queria te perguntar, a criança nasce com essa cardiopatia, né? E eu queria te perguntar como que fica a imagem desse corpo para essa criança, né? Você que trabalhou essa passagem da criança para o adolescente, né? Esse desenvolvimento desse corpo, né? E desse psíquico, assim, como que fica essa imagem, né? Do corpo, do sujeito, assim, como que ele desenvolve isso, assim, né? Com essa diferença em relação aos outros, da mesma idade, e você acha que atrapalha, assim, esse desenvolvimento dessa imagem? Isso é bacana você perguntar, Miriam, porque muitas vezes a criança, por exemplo, tem um paciente que ele não tira a camisa, estou trabalhando com ele, ele vai jogar futebol, ele tem a cicatriz, ele vai jogar futebol, ele vai fazer as coisas dele, mas ele não tira a camisa. Então, a médica me encaminhou e falou assim, Cláudia, ele não tira a camisa, ele precisa tirar a camisa para poder fazer as coisas dele, até para tomar banho, a mãe falou que ele às vezes toma banho de camisa. E outras crianças que tratam essa cicatriz, lógico, depois de uma condição já estabelecida como curada, vamos dizer assim, que trata essa cicatriz como um renascimento. Falam daquilo, simbolizam de uma forma muito bonita, né? E o que eu estou tentando fazer agora, que eu acho que é importantíssimo, é criar a possibilidade desses que levam essa imagem corporal de uma forma diferente, de uma forma proveitosa, com outro destino, é que ele possa ali falar para os outros. Então, por exemplo, eu estou querendo fazer um trabalho pré-cirúrgico com essas crianças que vão operar. Aí eu quero pegar esse que já está, sei lá, com 15, 16 anos, falo, você pode vir aqui falar um pouquinho de como é que foi sua experiência? E aí ele fala para essa criança, né? E eles se sentem super valorizados, falam das perspectivas que eles tiveram, de como aquela cicatriz marcou para eles. Então, isso é muito no um a um, mas eu vejo que a maioria que fica realmente curado, né? Que essa cardiopatia fica sem risco nenhum, eles trazem essa cicatriz, essa marca no corpo, essa Sim, imagem no sim. corpo como algo muito positivo. Legal. Muito bom. Te respondi, Miriam? Aham. Respondeu sim, Cláudia, obrigada. Mais alguém, gente? Muito bom, Cláudia. Qualquer hora Ótimo, lá, vou te ótimo. visitar. Olha, vocês podem ir me visitar quando quiser visitar lá no projeto, olha, me visitar. Aqui em casa também pode vir. Mas só para assim, para a gente pensar o quanto é importante essa amplitude, né, da possibilidade dessas parcerias. Eu acho que não é a parceria financeira da qual eu estou falando, é a parceria como a Sandra fez, né? Se disponibilizou numa tarde lá falar sobre os Ô, livros. Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer e que agora retornou. Até porque eu vou lá falar sobre isso, né, sobre a Isso. questão alimentar e tudo mais. É comum essas crianças apresentarem distúrbios alimentares? Sim, sim. Ah, pois é, isso que eu Parte queria saber. de compulsão de alimentar, muito, obesidade. A nutricionista vive me procurando para trocar algumas figurinhas também, porque tem muito, né? Por exemplo, E as a criança crianças que que apresentam esse sintoma,
elas têm mais dificuldade de falar ou não? Não, não necessariamente. Uhum. Mas o que eu percebo, Tereza, é pela privação do corpo, pela essa coisa mais estática, de que não pode mexer muito o corpo, elas deslocam para o oral, né? Para essa parte regressiva. Criança de 10 anos que Pela apresenta. angústia também, né? Pela Sim. angústia. Isso, não, pela angústia. É angústia, É, porque pela angústia. a coisa da alimentação tem uma relação muito forte, né, com a ideia de que você comer, você está preservando o seu corpo. Uma certa proteção, né? É, Uhum. E uma coisa da voracidade mesmo, talvez essa coisa mais primitiva, angústia. né? Mais regredida. É, percebo também crianças com alguns distúrbios a nível sexual, criança que é privada dessa relação com o corpo, com manuseio muito forte na região Genital. íntima, né? Genital. Nossa, eu tenho um menino lá e além dele fazer isso, ele também maltrata os animais. E, toda essa catexia libidinal dele vai lá para o A desloca para ele. agressividade que ele não está Isso, podendo, isso. porque Ele não... Porque a brincadeira, né, das crianças, a coisa de correr por lá e tudo mais, fazer esporte, tudo isso, essa energia também, ela possibilita, né, um certo escoamento da agressividade, Com porque a certeza. criança ela é cerceada o tempo todo, qualquer criança. É, Ela tem que entrar na norma, ela é cerceada, então o brincar nessa coisa do movimento é uma forma da criança driblar a sua angústia por sim, conta também desse submetimento. E nesses casos, eu diria até que toda essa agressividade, né, ele volta essa agressividade contra ele mesmo. exatamente, exatamente. Você não pode escoar isso para canto nenhum. Para canto nenhum. E aí ele vai Cláudia, você está de ou na parabéns. alimentação. É O muito bom, trabalho é uma Cláudio. beleza, Ah, Muito né? bom, obrigada. E excelente. aí, só Parabéns. completando para a Luiz gente Alberto terminar. estava caladinho até agora. Mas estou cumprimentando a Eu nossa sei, eu querida Cláudia, sei. porque é um trabalho de dedicação louvável. É verdade. Os E é dois, de apresentar para a gente e ficar lá, né? impressionantemente generoso do seu coração. Exatamente. Acho que o seu Verdade. coração, Meu coração. nessa hora, não é? É. Não pode, Obrigada, não Bê. poderia nem doar, porque já dá tanto, né? E E só depois a lembrando gente que tem, ó, e depois nós temos que ver o negócio do Reborn aí. É. eu É, acho que é Pois uma é, o outra Cada um. tema do discussão. eu acho que reborn. é Uma uma outra discussão discussão. à parte, sem dúvida. É, Também acho. no outro É, contexto, vamos ampliar e voltar a vamos Isso. criar. discutir. Porque tem Ok. muita coisa para a gente ver aí. Mas só lembrando, agora, e no mês de junho, vai ter a Flávia se disponibilizou, vai falar sobre o autismo. A gente tem um índice de autismo muito grande lá também, Olha né, de só, crianças com cardiopatia. Tem até um estudo falando já em andamento, falando de crianças autistas que desenvolvem a cardiopatia, né? isso. Então, é uma coisa interessante. E depois teremos a Tereza, e eu fico aberta aqui o convite. Já falei com Márcia também, para a Márcia falar lá sobre música, que eu acho que é outra forma aí muito importante que eles Eu vou utilizam. falar sobre distúrbios alimentares. É. Então, eu vou botando lá no fórum todos esses convites e estou aberta, Legal. gente, para conversar. A gente está na troca aqui. É um trabalho novo, é um trabalho, acho que pioneiro diante disso. E eu estou aí aprendendo e eu quero aprender com vocês também. Conto com todos aí. Muito bom. Tá ótimo, Muito bom, Focalizando parabéns. Cláudio. Beijo, parabéns. no Obrigadíssimo. coração. Beijo, Parabéns. beijo. Tchau. Muito obrigada. Beijos. Beijo.